Olha, a pergunta que eu faço aos críticos é a seguinte: qual é a conta? Pega o lápis aí, pessoal, porque é o seguinte: você está no mercado, você está dizendo que o seu mundo caiu, você está dizendo que uma política pública bota tudo a perder, a nave está em chamas. Qual é a conta? Qual é o regime fiscal que está sendo maculado por este Auxílio Brasil? Vocês sabem dizer? Sabem nada. Não sabem dizer nada. Sabe por que vocês não sabem dizer? Porque a pandemia fez com que a União colocasse no jogo R$ 1 trilhão por vários propósitos. Vocês sabem quanto sairia desse R$ 1 trilhão normalmente, gasto corrente, em menos de 2 anos? Nunca. E qual é a conta que vocês estão fazendo agora? Vocês estão fazendo a conta do mesmo regime fiscal? Vocês estão fingindo, agora vocês passaram a pandemia inteira dizendo as vidas, tranca tudo, não sei o que lá. Agora é o teto. Mas que teto? O teto dos desempregados? O teto dos que estão no olho da rua? Qual é o teto que vocês estão falando? Estou me referindo aqui a uma entidade abstrata, que são os críticos que aparecem e que incendeiam o mercado. Ou seja, quero dizer, eu vejo algo de artificial nessa crise. É lógico que o problema fiscal é imenso, é dramático, porque eu vou contar uma coisa para vocês em primeira mão. Aconteceu uma pandemia de SARS-CoV-2 no mundo inteiro. E ela, agora, está sentado, eu vou contar, ela pegou o Brasil também. E, para piorar, senhores gênios da estratégia fiscal, para piorar, uns parasitas oportunistas mandaram trancar tudo, fingindo que isso era política de segurança sanitária. E aí você teve os cofres, não vou nem colocar no governo, porque eu vou dizer assim, não está defendendo o governo, estou defendendo nada de governo, não interessa esse governo, vai passar esse governo. Estou tentando ser honesto com o que eu vejo, que está difícil, né? Está raro. Então, veio do nosso bolso, tá? Do nosso bolso. Veio o dinheiro para que empresas não quebrassem em número tão alto, e quebraram muito, as pequenas foram destruídas, pessoas estão morrendo de fome e estariam em número muito maior se não se criasse um programa de assistência muito caro. E os entes federativos receberam dinheiro para equipar hospitais de campanha, equipamentos de saúde. E sabe o que uma parte desses entes federativos fez com esse dinheiro? Roubou. Então, vocês acham que nós estamos falando de um regime fiscal? Qual é o teto, companheiros? Que teto é esse? Que teto é esse que foi furado de uma maneira, né? Se perdeu a virgindade para sempre, esse teto, com o Auxílio Brasil? Não sejam hipócritas. Então, o que nós teríamos que olhar para ver? Bom, o regime fiscal foi esculhambado por uma pandemia. O que eu posso fazer? Foi colocado ou não foi R$ 1 trilhão para que o país não sucumbisse, para que as pessoas não fossem à míngua, não morressem de fome no meio da rua? E estão sofrendo esse tipo de carência, mas em um número muito maior, né? Então, como é que fica esse regime fiscal na cabecinha de vocês? Bom, estamos no equilíbrio normal agora? Não, não estamos no equilíbrio normal. O que nós precisamos desejar? Que esse equilíbrio seja reencontrado. Quando? Aí a equipe do Paulo Guedes está fazendo essa conta. Eu não quero mais confiar no Paulo Guedes, pessoa liberal, com viés não sei o quê, do comportamento não sei o que lá, na política, nos costumes, nhanhanhã. E eu estou aqui fazendo uma politicazinha, dando bicada no Paulo Guedes. Não é isso que vocês estão fazendo? Economistas foram importantes, Plano Real, mas desde lá do começo, desde antes da pandemia, vocês estão fazendo isso. Vocês nem reconheceram a reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência, economizar R$ 1 trilhão em 10 anos, não é isso? Algo assim? Foi feita por essa equipe, faz parte desse regime fiscal, desse equilíbrio fiscal. E se não tivesse acontecido a reforma da Previdência? Dá para vocês colocarem mais coisas nessa conta? Porque vocês estão, no fundo, colocando na berlinda essa equipe,
que está gerenciando essa crise. E essa equipe tem uma série de reformas que melhoram o ambiente fiscal. Reformas de desburocratização, reformas como a da Previdência, reformas como a da privatização da Eletrobras, reformas como aumento de capacidade de infraestrutura. Não é isso que está acontecendo? Não é essa equipe que está fazendo isso? E não foi, então, este regime administrativo que tem sido reconhecido no mundo como um dos países que sai melhor, com melhores condições da pandemia? Não é isso? Então, qual é o parâmetro de vocês para a organização fiscal? É a Argentina? Olha para a Argentina, congelamento de preços, insolvência. O Brasil está prestes à insolvência? Que eu saiba, não. O Brasil tem indicadores econômicos, macroeconômicos sólidos. Isso nós podemos atestar. O Brasil, em condições normais, tem atraído investimento, apesar dessa tempestade perfeita. Então, o que foi? Eu quero dizer o seguinte, quem é que, com honestidade, faz a leitura? O Paulo Guedes desistiu da responsabilidade fiscal. O Paulo Guedes está fazendo um jogo eleitoreiro com o Bolsonaro, de fura-teto. É legítima essa análise? Para você fazer essa análise, você vai ter que pegar o seu lápis. Você vai ter que conversar com o Paulo Guedes e vai dizer onde é que essa conta vai se encontrar. Porque tem 1 trilhão de dívida, companheiro. Vou repetir, se não deu para entender. 1 trilhão de dívida. Isso aí você não sai na urina. Dá para você entender? Isso não sai na urina. Isso tem trauma, isso tem reformas, sacrifícios, privilégios que têm que cair. Cadê vocês exigindo isso? Vocês estão aí cornetando, vocês estão aí... Então, só para fechar, Lacombe, esta análise que eu faço é uma porcaria, essa elite brasileira, ela não sabe se unir no momento dramático, ela só pensa naquilo. E eu quero dizer que isso não é uma defesa de governo. Eu já fiz manifestações desse tipo no período do Temer, já fiz manifestações desse tipo no período do Lula. Pasmem vocês que vivem nesse álbum de figurinhas. O início do governo Lula foi um início de governo de responsabilidade fiscal, por incrível que pareça, depois degenerou na roubalheira, mas consolidando o Plano Real. E, naquele momento, tinha gente dando voto de desconfiança. Porque é isso, você quer sempre tirar quem está lá para entrar você, o pimpolho da mamãe, que só serve se for você. Só serve se for você com seus amiguinhos. Não é isso? Você vai criar o seu partidinho, você vai criar seu institutozinho e você quer que seja você. Só que o povo brasileiro precisa viver, precisa sobreviver. Ele não quer esperar você com o seu brinquedinho para se libertar desse garrote.